15 de agosto de 1942. Costa de Sergipe. Um navio de passageiros navega tranquilamente próximo à costa brasileira. Do lado de fora, as luzes das cidades no horizonte. Do lado de dentro, 270 pessoas, civis, famílias, crianças. Às 22 horas, um torpedo acerta o casco. A madeira estoura, os vidros voam, as máquinas param. Em minutos, o navio Baependi afunda. 270 pessoas. Em poucas horas, outro torpedo. Outro navio. O Araraquara. 131 mortes. No dia seguinte, mais um. O Aníbal Benévolo. 150 civis mortos. E continuou. 3 dias. 5 navios. Mais de 600 pessoas. Tudo dentro das águas territoriais brasileiras, com as luzes da costa ainda visíveis no horizonte. Um único submarino alemão fez isso. O U-507. E essa é a história que o Brasil nunca contou direito. Se você nunca tinha ouvido falar nisso, inscreva-se no canal agora. Porque essa é só a primeira história de muitas que o Brasil guardou no esquecimento. Quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, foi porque alguém decidiu trazer a guerra para dentro do Brasil. Não foi uma decisão política fria. Não foi uma estratégia calculada de alinhamento com os aliados. Foi raiva. Raiva de um país que acordou num dia de agosto de 1942 e encontrou corpos de civis brasileiros chegando à praia. Corpos de mulheres, de crianças, de marinheiros que não eram militares, que não eram alvos de guerra, que eram pessoas que estavam num navio próximo à costa do seu próprio país. Essa história começa antes dos pracinhas subirem as montanhas da Itália. Começa no Atlântico, no verão de 1942, com um submarino alemão chamado U-507. Em 1942, o Brasil tentava se manter neutro na guerra. Getúlio Vargas conduzia o país numa dança perigosa. Flertava com os dois lados. Aceitava investimentos americanos. Mantinha relações com a Alemanha. Tentava extrair vantagens de ambos sem se comprometer com nenhum. E funcionou por um tempo. Mas a Alemanha perdeu a paciência. Em janeiro de 1942, o Brasil rompeu relações diplomáticas com o eixo. Cedeu bases militares no Nordeste aos americanos. Começou a escortar comboios aliados no Atlântico Sul. Não declarou guerra, mas na prática já estava do lado dos aliados. E o embaixador alemão no Rio de Janeiro disse em voz alta o que todo mundo já sabia. O Brasil estava em estado de guerra latente com o eixo. A retaliação da Alemanha foi imediata e brutal. Em fevereiro de 1942, o primeiro navio mercante brasileiro foi torpedeado. O Buarque, no Caribe. Uma morte. Depois vieram outros. Mês a mês, ao longo de 1942, navios brasileiros sendo afundados no Atlântico por submarinos alemães e italianos. O Brasil protestava diplomaticamente. Vargas hesitava em declarar guerra. E então chegou agosto. Em junho de 1942, o almirante Erich Raeder, comandante em chefe da Marinha Alemã, saiu de uma reunião com Hitler com um sinal verde nas mãos. A operação contra o Brasil estava aprovada. 1 dezena de submarinos deixariam os portos franceses do Atlântico com destino à costa brasileira. O objetivo era simples e brutal: atacar a navegação brasileira, nas próprias águas do Brasil. Um dos submarinos designados para a missão era o U-507. Comandante: Harro Schacht, um dos mais experientes capitães de submarino da Marinha Alemã. Tinha acabado de destruir navios no Golfo do México e no litoral dos Estados Unidos. Receberia a Cruz de Cavaleiro do Ferro pelo que faria nos meses seguintes. Em agosto de 1942, o U-507 chegou ao Atlântico Sul e encontrou exatamente o que procurava. Navios brasileiros desescoltados, navegando tranquilamente próximo à costa, com as luzes das cidades ainda acesas no horizonte porque ninguém tinha implementado blackout nas cidades costeiras. Era alvo fácil, e Schacht atacou sem verificar a nacionalidade dos alvos. Às 22 horas do dia 15 de agosto de 1942, o torpedo do U-507 acertou o Baependi. O navio de passageiros navegava próximo à costa de Sergipe, com 270 pessoas a bordo. O impacto foi devastador. A explosão estilhaçou madeira e vidro. As máquinas pararam. O navio começou a afundar imediatamente, no escuro, na água do Atlântico, a poucos quilômetros da costa do Brasil. 270 pessoas tentando escapar. O navio afundou em minutos. Horas depois, o Araraquara. 131 mortes. E o submarino continuou. No dia seguinte, o Aníbal Benévolo.
150 civis. O número já passava de 500 mortos em menos de 24 horas, mas o U-507 não parou. O Itagiba foi atingido à vista da cidade de Valença, na Bahia. Do cais, pescadores e moradores viram a explosão. Viram o navio pegar fogo no horizonte. Viram as chamas. 36 mortos. E então aconteceu algo que resume a frieza da guerra submarina. O Arará, um cargueiro que passava pelo local, parou para resgatar sobreviventes do Itagiba. Com as máquinas paradas no meio do oceano, o navio ficou estático enquanto a tripulação recolhia náufragos das águas. O U-507 atirou um torpedo no Arará também, com os sobreviventes do Itagiba já a bordo. 20 mortos a mais. Ao todo, em 3 dias, mais de 600 pessoas. De um único submarino, dentro das águas territoriais do Brasil. Nos dias seguintes, as praias de Sergipe e Bahia acordaram com o que a guerra tinha deixado. Corpos, inteiros e mutilados, chegando à areia junto com os destroços dos navios, junto com objetos pessoais, roupas, sapatos, coisas de gente que tinha uma vida antes daquele torpede. A população de Aracaju acordou horrorizada. Moradores acolheram sobreviventes em suas casas. Ajudaram quem chegou à praia com vida. E o que tinham visto não saiu mais. Um pracinha que estava no navio Baipendi e sobreviveu, descreveu décadas depois, que quando o torpedo acertou, só deu tempo de pular. Que ficou na água no escuro sem saber se ia conseguir chegar à costa. Que a água estava cheia de óleo e destroços. Que ouviu gente chamando por socorro no escuro. E nem todos que chamavam foram encontrados. A notícia chegou ao Brasil inteiro em horas. E o que aconteceu foi algo que o governo Vargas não esperava e não podia mais controlar. O povo foi às ruas. A União Nacional dos Estudantes organizou passeatas nas principais cidades. Médicos, professores, estudantes. Todos nas ruas exigindo reação. Em Juiz de Fora, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador. Queremos guerra. Queremos guerra. Lojas de proprietários com sobrenomes alemães foram depredadas. Imigrantes alemães e italianos foram agredidos nas ruas. A raiva não escolhia muito bem os alvos. Vargas, que tinha passado meses equilibrando os dois lados, não tinha mais onde se equilibrar. Em 22 de agosto de 1942, o governo convocou reunião ministerial de emergência. E em 31 de agosto de 1942, o Brasil declarou estado de guerra contra a Alemanha nazista e a Itália fascista. Não foi uma decisão estratégica. Foi uma reação, causada por mais de 600 corpos e por praias cobertas de destroços de navios civis. Deixa isso afundar. O Brasil não entrou na guerra porque escolheu. Entrou porque a guerra chegou aqui primeiro. Se você está chegando até aqui e nunca soube dessa história, deixa o like agora. Porque isso aconteceu na costa do seu país e quase ninguém sabe. O U-507 continuou operando por mais alguns meses. No total, Harushakt e seu submarino afundaram e danificaram 20 navios mercantes ao longo de sua carreira. Mais de 83 mil toneladas de carga. Mas o tempo do U-507 estava contando. A entrada do Brasil na guerra teve uma consequência direta que os alemães não calcularam bem. O Brasil cedeu bases aéreas aos americanos no Nordeste, bases de onde aviões Catalina podiam patrulhar o Atlântico Sul. Aquela mesma faixa de oceano onde os submarinos alemães operavam quase livremente se tornou de repente muito mais perigosa. Em 3 de janeiro de 1943, um avião Catalina americano decolou da base de Natal no Rio Grande do Norte e encontrou U-507 no Atlântico Norte. Harushakt e seus 34 tripulantes morreram. Não houve sobreviventes. O submarino que tinha matado mais de 600 brasileiros civis afundou no mesmo oceano onde tinha operado, sem deixar rastro. Mas tem um número nessa história que pouca gente sabe. Ao longo de toda a guerra, entre 1942 e 1944, submarinos alemães e italianos afundaram 36 navios mercantes brasileiros. 36 navios. Mais de 1.000 mortos. Mais de 1.000 pessoas que não eram militares. Que não eram alvos de guerra. Que estavam em navios civis, muitas vezes na costa do próprio Brasil. Isso é mais do que o dobro das baixas da FEB na Itália em meses de combate. O Brasil perdeu mais civis nos mares do que soldados na guerra. E essa parte da história quase não existe nos livros didáticos. Você provavelmente aprendeu sobre os pracinhas na escola. Talvez sobre Monte Castelo. Talvez não. Mas o Baipendi, o Araraquara, o Aníbal Benévolo. Esses nomes não aparecem. E as famílias das vítimas ficaram décadas esperando o reconhecimento.
Um dos navios afundados, o Vital de Oliveira, foi encontrado em 2025 a 65 quilômetros da costa de Macaé, no Rio de Janeiro. 80 anos depois de ter afundado. 99 mortos ainda dentro. 80 anos no fundo do mar. Sem nenhuma marcação. Sem nenhuma homenagem. Encontrado por acidente numa missão de pesquisa naval. A Segunda Guerra Mundial não começou para o Brasil nas montanhas da Itália. Começou nas praias de Sergipe e Bahia, com corpos chegando à areia, com famílias inteiras que embarcaram num navio de passageiros e não chegaram ao destino, com pescadores que viram explosões no horizonte e não sabiam o que estavam vendo, com uma cidade que acordou numa manhã de agosto e descobriu que a guerra tinha passado pela frente da janela de casa. Mais de 1000 mortos nos mares antes de qualquer pracinha embarcar para a Itália. Crianças, mulheres, marinheiros civis, que não foram para a guerra, que a guerra foi até eles. O Brasil lembra dos pracinhas que foram e lutaram e venceram. Mas quase não lembra dos que nunca chegaram a ir, dos que morreram antes, nos navios, no Atlântico, à vista da costa do próprio país. Esses nomes também merecem ser lembrados. Baependi, Araraquara, Aníbal Benévolo, Itagiba, Arará, Vital de Oliveira. E os mais de 1000 que foram junto. Clica no próximo vídeo porque tem mais uma história dessa que o Brasil guardou no esquecimento.